Olá, eu sou a professora Luciene Paula Machado Pereira e trabalho com vocês a disciplina de língua portuguesa, contextos e estratégias de ensino e aprendizagem. Nesta videoaula, nós discutiremos a questão dos modos de produção da língua, a fala e a escrita. Para iniciarmos, convém relembrarmos o conceito básico com o qual nós estamos operando, relacionado a texto, a linguagem e as diversas possibilidades de manifestação do texto, justamente porque a fala e a escrita se inserem também em uma dessas possibilidades. Então, nós entendemos o texto como fruto desse trabalho com a linguagem, não é? Então, todas as vezes em que nós usamos a linguagem, nós estamos produzindo textos. E a nossa vida, a vida do ser humano em sociedade, ela é permeada por textos. O tempo todo interagimos com os outros, agimos no mundo, recebendo e produzindo diversos textos. Quando pensamos em um conceito mais amplo de linguagem, para além da linguagem verbal, no nosso caso aqui, a língua portuguesa, nós estamos pensando num trabalho, num texto, né, num texto como um trabalho fruto do contato com linguagens diversas, tanto a verbal como a não verbal. E aí nós estamos falando de textos multissemióticos. Quando nós olhamos para a linguagem verbal e consideramos esse texto como sendo fruto, né, desse trabalho, esse processo que se dá no olhar para essa linguagem verbal, nós estamos falando de multimodalidade. E aí nós vamos entender o texto se ele for, na sua produção, fruto de um trabalho que envolva tanto a escrita quanto a fala, nós estamos falando de um texto multimodal. Quando nós falamos em textos multimodais, nós estamos considerando esse texto que é fruto do trabalho com a linguagem verbal, mas que em sua formulação, em sua elaboração, em sua produção, ele traz ambos os meios de produção, tanto a fala quanto a escrita. Nós sabemos que na era em que vivemos hoje, essa era permeada pela informação, comunicação, tecnologia, essa relação entre a escrita e a fala, ela se processa de uma maneira mais dinâmica. E muitos textos, inclusive, que têm a própria internet, né, que precisa da internet, tem um próprio site, por exemplo, como suporte, ou o suporte físico da tela, ele traz essa relação entre fala e escrita de uma maneira mais acentuada. Prosseguindo, nós temos aqui justamente essa relação entre fala e escrita, certo? Nós vamos nos apoiar em alguns autores, eu trarei aqui alguns quadros do Luiz Saldanha, os autores nos quais nós nos apoiamos estão nas referências. Então, vejam, algumas diferenças, não é? Lembrando que quando nós falamos de fala e escrita, nós não estamos falando de oposição. A ideia não é essa. Nós também não estamos falando de representação, pura e simplesmente. Como nós vemos no senso comum, as pessoas definirem a escrita ou entenderem a escrita como sendo uma representação da fala. Não é isso. Nós estamos falando de dois modos de produção da língua, da linguagem verbal. Esses dois modos de produção, eles atuam no sistema linguístico, evidentemente, eles são meios de produção da língua, mas eles se diferem. Há características pela própria especificidade de sua formulação, desse meio de produção, há diferenças que são muito interessantes e é para essas diferenças que nós vamos olhar agora. Então, vejam, enquanto a fala pressupõe uma interação face a face, a escrita não. A escrita pressupõe uma interação à distância, né? Então, essa relação dos interlocutores no espaço e no tempo, ela se dá de maneira diferenciada. Agora, vejam que
essa questão dos textos, né, que permeiam essa era da tecnologia, da informação que nós estamos vivendo, ela também esses textos, eles também se colocam de uma maneira diferenciada em relação a isso. Embora essa essência se mantenha, porque a gente está falando de uma característica de cada meio de produção, há nuances aí. Por exemplo, a fala, essa interação face a face, não necessariamente engloba apenas o face a face literalmente. A gente está falando aqui muito mais de uma proximidade desse interlocutor. Então, vejamos, por exemplo, uma situação que envolva uma conversa telefônica. Na conversa telefônica, os interlocutores, via de regra, eles não estão ocupando o mesmo espaço. Então, essa interação face a face, na verdade, significa uma relação de proximidade. A relação, ela é simultânea. Então, normalmente, o texto falado, ele traz isso. E também há nuances, mesmo dentro dessa afirmação que eu fiz. O caso dessa aula, por exemplo, desta videoaula, eu estou aqui em um texto que se dá pela multimodalidade, é um texto produzido considerando ambos os meios de produção da língua, né, ambos os modos de produção. Afinal de contas, eu também tenho a escrita aqui nos slides que eu estou trazendo até vocês, mas o que predomina é esse texto falado. Só que, pela própria especificidade do texto, trata-se de uma videoaula, é um texto gravado, vocês acessarão esse texto em um espaço e um tempo diferentes do que eu estou ocupando agora. E ok, esse texto ele não deixa de ser um texto multimodal, ele continua sendo um texto falado e ele continua trazendo essa questão da interação também. Porque embora eu não tenha esse contato imediato, na formulação do meu texto oral, eu conto com a presença de um interlocutor, ainda que seja um interlocutor previsto, imaginado, enfim. E isso nos remete também à questão do planejamento. A fala, ela traz um planejamento simultâneo ou quase simultâneo à produção, enquanto a escrita traz um planejamento anterior à produção. Isso é bastante interessante também, porque mesmo que neste momento agora, nesta videoaula, eu esteja falando, ainda assim há um planejamento prévio. Então, vejam que interessante como essa questão, ela pode passar por nuances, como eu estava dizendo, ela vai se dar em maior ou menor grau conforme o texto que estamos produzindo. Quanto mais formal é esse texto, quanto mais ele faz parte de uma situação de interação que não está na vida cotidiana, ao contrário, ela está mais relacionada a um aspecto profissional ou acadêmico, como o campo de atuação social que estamos vivenciando agora, que é esse campo de atuação acadêmico, né? No meu caso, muito marcado por uma relação profissional, por exemplo, quanto mais nós tivermos esse peso desse contexto interacional, mais essa fala, ela também vai ser perpassada por essas necessidades de planejamento prévio, por essa relação com a escrita. Então, isso é algo interessante de nós observarmos. Em relação à escrita, também, se nós observarmos algumas situações de comunicação bastante comuns no dia a dia, esse planejamento anterior e essa interação à distância também serão vistos de um modo diferenciado. A gente também vai perceber como isso é complexo. Por exemplo, uma conversa por WhatsApp. Ainda que o texto seja digitado, lembrando que o aplicativo também oferece a possibilidade do áudio, né? Mas pensando em uma mensagem escrita, uma mensagem que será ou que está sendo digitada. Isso é interessante. Mesmo que a pessoa esteja tentando simular ali uma conversação espontânea, não tem jeito. A escrita, ela se diferencia da fala. Por mais rápido que seja o momento em que a pessoa elabora o texto e o momento em que ela envia, ainda assim, a própria especificidade do texto escrito, a sua marcação material, né, pelos elementos gráficos ali, possibilita a pessoa que ela tenha um contato prévio com esse texto antes de enviá-lo, por exemplo. É diferente da fala, em que por mais que você tenha uma fala
planejada previamente, não é um texto decorado, não é apenas uma atividade de oralização, é um texto falado mesmo. Então, conforme vai pensando, ainda que eu tenha um roteiro a seguir, eu vou falando. Então, essas especificidades, elas são interessantes da gente observar. E vejam que interessante também, imaginando uma situação em que duas pessoas, podem ser até dois alunos em uma sala de aula, estejam conversando por WhatsApp, olha que interessante, eles estão ocupando o mesmo espaço, eles estão no mesmo tempo e eles estão interagindo por meio da escrita. Então vejam que essa interação à distância, que é algo realmente característico da escrita, tem um grau diferente nessa situação que a tecnologia nos possibilita hoje, percebem? Então, o próprio aplicativo, né, essa própria ideia do WhatsApp, ou qualquer aplicativo de conversa, de conversação instantânea, né, a ideia é essa, a ideia é simular uma conversação espontânea, mas ainda assim há especificidades que diferenciam. A gente percebe que essa interação à distância e essa capacidade de planejar o texto anterior, né, ter um planejamento anterior à produção e, consequentemente, ao envio desse texto, né, esse texto chegar até o seu interlocutor, até o seu leitor, se dá de uma maneira diferente. O grau passa a ser diferente em relação a um texto escrito em um outro gênero, né? É um texto escrito que está sendo lido no jornal impresso, em uma revista, o texto escrito ao qual vocês têm acesso nos textos teóricos e nos artigos que vocês leem, enfim. Então é muito interessante olhar para essas diferenças, pensando nas várias possibilidades que nós temos de testar isso, de refletir sobre essas especificidades. Um outro aspecto importante relacionado à fala e escrita diz respeito à sua criação, a esse processo de criação. Então, a escrita enquanto criação coletiva administrada passo a passo, e a fala enquanto uma criação individual. Isso é interessante porque muitas vezes o texto falado ele possibilita justamente essa coautoria. Eu estou aqui em uma situação de videoaula, um texto que foi produzido anteriormente em um outro espaço-tempo diferente do que os meus interlocutores vão acessá-lo. Mas existem situações de aula, nós podemos pensar também em algo que aconteceu muito mais recentemente, né, que agora veio com força total, que são as lives, por exemplo. Então, é possível que uma aula seja simultânea por diversas formas, né? E essa aula simultânea, embora os interlocutores não estejam frente a frente, exatamente no mesmo espaço físico, eles estão juntos nesse espaço que é virtual, né? Possibilitado por essa tecnologia da internet, por exemplo. E mesmo assim, essa ideia da criação coletiva se mantém porque o texto falado, ele possibilita justamente essa coautoria. Ele é um diálogo, né, estabelecido de uma maneira muito marcada. Basta a gente lembrar da situação de aula. Uma situação de aula presencial, o retorno dos alunos, as perguntas que são feitas, muitas vezes são essas perguntas que movimentam a aula e a tornam, inclusive, mais significativa, certo? Então, em maior ou menor grau, a presença dessa coautoria vai existir. No nosso caso aqui da videoaula, embora eu não tenha essa presença nesse momento tão marcada, ela está aqui comigo, nas perguntas que eu faço, na maneira como eu coloco o acadêmico na minha fala. Então, o tempo todo eu estou dialogando ou tentando dialogar com alguém, ainda que essa voz não apareça. Eu preciso estabelecer esse diálogo para que o texto aconteça. Então, isso é muito interessante de se observar. Enquanto que a escrita, pela sua própria especificidade e considerando o que nós já estamos discutindo, né, de pensar esses outros contextos, por exemplo, que nós vivemos hoje, graças à internet, a esse contexto midiático, enfim, essa criação individual, ela se mantém nesse sentido. Na origem desse texto escrito, há uma criação individualizada, diferente desse texto falado, que já se instaura em um contexto em que há interação, em que essa ideia de coautoria é inerente. Uma outra questão interessante e importante aqui
é a impossibilidade de apagamento que a fala tem, enquanto que a escrita traz essa possibilidade de revisão. Isso é interessante, né, e parece óbvio. Então, assim, eu estou falando o que eu disse, a única coisa que eu posso fazer, se eu errei, é pedir desculpas e seguir adiante. Na gravação desse texto, por exemplo, se eu falhar por alguma razão, eu paro, depois na edição do texto eles vão cortar. Não tem como simplesmente o produto que está sendo construído aqui, ele não chegar até o interlocutor, seja o interlocutor final, que são os acadêmicos, seja o profissional que está me acompanhando na gravação, não dá. A gente tem que retomar o texto, tirar aquilo, porque esse texto possibilita, por ser gravado. Agora, uma situação de fala, de interação face a face, ou dessa interação, né, que acontece no mesmo espaço-tempo, enfim, ela não tem como. Não tem como o produtor desse texto apagar as marcas, ele não pode. Diferente da escrita, que mesmo que seja uma escrita quase que tenta ser simultânea, ele ainda assim tem um poder de controle ali sobre o texto, antes de apertar o botão ali na tela, de clicar naquele pedacinho da tela, que, por exemplo, faz com que ele envie a mensagem. Antes de fazer isso, ele ainda tem o poder de reler o que ele escreveu e assim controlar, conseguir apagar, reformular, enfim. E uma outra questão trazida aqui é a questão da consulta, né? Enquanto que a fala não traz condições de consulta a outros textos, esse seu processo de elaboração do texto falado, a escrita possibilita. E aí, novamente, a gente tem que tornar isso complexo, né? E perceber como isso pode variar conforme o texto. É, depende, nós estamos em uma determinada situação, como a situação desse espaço acadêmico, né, desse espaço mais profissional também, as condições de consulta, elas podem ser aí, elas podem ser variadas, não é mesmo? Então, no caso de uma aula, nós temos acesso à consulta de um material, enfim, mas ainda assim, pode ser diferente também da maneira como isso se processa no texto escrito. E na questão do texto escrito também isso vai variar. Em uma situação de prova, por exemplo, seja em uma prova na universidade, seja uma prova para um concurso público, enfim. Geralmente, em uma situação de prova, a consulta a outras fontes, ela não é permitida. Então, você tem aí também uma outra dinâmica nesse processo de escrita. O que eu estou chamando a atenção de vocês é para que vocês entendam essas diferenças entre a fala e a escrita, mas que vocês também pensem nessas diferenças com variadas possibilidades, como nós temos hoje, em variados textos, para a gente entender também que não é assim apenas, não é 8 ou 80, é só isso ou só aquilo. Vai variar conforme o gênero textual para o qual nós estamos olhando, conforme as condições do contexto de produção desse texto, enfim. Continuando, nós temos a questão da reformulação dos textos, né? Na fala, a reformulação pode ser promovida tanto pelo falante como pelo interlocutor, nós já falamos disso quando eu mencionei a questão da coautoria, enquanto que na escrita, essa reformulação ela é promovida principalmente pelo escritor, né? Apenas pelo escritor ou principalmente pela pessoa que escreve, é, lembrando que em diferentes contextos isso vai estar em maior ou menor grau. Na fala, nós temos acesso imediato às reações do interlocutor, enquanto que na escrita nós não temos essa possibilidade. E aí, novamente, dependendo do contexto instaurado, né, a gente pode ter isso em maior ou menor grau. Na fala, o falante pode processar o texto, redirecionando-o a partir das reações do interlocutor, enquanto que na escrita, esse processo do texto, ele se dá a partir das possíveis reações do leitor. Isso é muito interessante, né? No nosso caso aqui, por exemplo, da videoaula, é, o interlocutor está presente. Sempre o interlocutor estará presente em qualquer elaboração de qualquer texto, mas assim, não há esse acesso imediato às reações do interlocutor. Eu posso prever e, a partir dessa minha previsão, tentar construir um texto que atinja os possíveis objetivos dele. Então, novamente, a gente tem essas especificidades com esse olhar de perceber que isso vai variar, né, conforme o contexto e o texto mesmo que nós estamos falando.
E por fim, ele traz aqui essa questão de que na fala, o texto mostra todo o seu processo de criação, enquanto que na escrita, o texto tende a esconder seu processo de criação, mostrando apenas o resultado. Isso nos parece bastante evidente, né? Quando a gente pensa nisso. De fato, a própria especificidade desse meio de produção, né, faz com que isso seja possível. Para nós continuarmos essa discussão entre fala e escrita, né, e ressaltar as especificidades de cada meio de produção, é muito importante que a gente fale um pouco dessa questão da variação linguística e dessa questão de como que o uso da língua se coloca. Nós estamos falando aí desse contínuo das práticas sociais, certo? Vejam bem, um indivíduo, uma pessoa, nós, quando usamos a língua, sempre trazemos dois aspectos importantes aqui. Um aspecto é essa ideia de variante linguística que está em nós. Então, essa ideia da variação linguística, ela é relacionada à pessoa, ao indivíduo. Então, é, no caso, eu sou uma mulher, tenho uma adulta, né, uma adulta considerada jovem, então, assim, não sou uma pessoa idosa, não sou uma adolescente. E isso já faz com que o uso que eu faça da língua, com que a minha variedade linguística seja de uma determinada forma. Eu sou mulher, isso também implica em algumas questões para o uso que eu faço dessa língua. Eu sou campograndense, nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso também traz principalmente relacionado à fala, uma marca que é muito relacionada a mim, que a gente está falando agora desse aspecto da região. Eu sou uma professora e eu tenho doutorado completo. Então, o meu nível de escolaridade, a minha formação acadêmica, implica com certeza na variedade linguística, nesse uso que eu faço da língua, percebe? Então, aí a gente está falando de um aspecto sociocultural agora. Eu sou uma professora, enfim. Então, vejam que há várias marcas, né? O aspecto geográfico, o aspecto de idade, o aspecto sociocultural, enfim, que envolve a escolaridade, né, e outras questões, há várias marcas mesmo, há vários aspectos que entram nisso que a gente chama de variante linguística de alguém. Então, agora nós estamos falando especificamente do indivíduo, e essas marcas eu não controlo. Elas estão em mim, elas ajudam a moldar a maneira como eu uso a língua. Agora, tem outro aspecto importante de nós observarmos que a gente chama de registro. Esse registro diz respeito ao uso. Enquanto essa ideia de variante linguística de cada indivíduo é relacionada à própria pessoa e à maneira como essa pessoa se construiu, onde ela nasceu, qual o seu grau de escolaridade, né, enfim. O registro diz respeito ao uso. Então, enquanto a minha variedade linguística, né, o uso que eu faço da língua é muito marcado por todas esses aspectos, dos quais não necessariamente eu tenho tanto controle, se eu nasci em determinado lugar do Brasil, isso vai marcar o meu uso da língua, ok? O registro, ele está no nível do uso. E aí sim entra o nosso controle. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que no decorrer de um dia, você interage com diferentes pessoas e você vivencia diferentes situações de comunicação, da mais informal à mais formal. E o registro tem a ver justamente com essa possibilidade, com esse controle que você vai fazendo sobre a mudança que você tem que proporcionar ao uso que você faz da língua quando você vivencia uma ou outra situação. Então, vejam, o registro ele é marcado por três aspectos que nós chamamos de grau de formalismo, modo e sintonia. Então, olha que interessante, essa ideia do grau de formalismo é justamente isso, que situação de comunicação eu estou vivendo. Ela é informal ao extremo, ela é super formal, percebem? A gente tem que olhar o que eu acabei de falar muito antes, quando nós estávamos vendo aquelas características básicas que envolvem a fala e a escrita, né, principalmente salientando as diferenças, é olhar para isso como possibilidades de variação, como graus diferentes, né? Eu não tenho apenas o informal e o formal, existe toda uma variação nesse entendimento. Então, uma aula ela é formal, mas talvez não hiperformal.
O que a gente estabelece no contexto de sala de aula é uma relação amistosa, não é? De aprendizagem, em que todos têm voz, todos devem falar, enfim. É sim formal pelo próprio campo de atuação social que nós estamos vivenciando ali, que é o acadêmico, né, numa situação de formação profissional para uns, numa situação de exercício da própria profissão para outros, e isso se coloca já no contexto formal, ou seja, não é uma relação pessoal, não é uma relação da vida cotidiana, mas é diferente também do grau de formalismo que a gente vai encontrar em uma sessão na Assembleia, percebem? Numa Assembleia Legislativa, por exemplo, num tribunal de júri, né? É diferente. Então vejam que o que eu entendo por formal, eu vou ter um contínuo nessa linha do formal. Não é apenas formal e ponto. E eu tenho que olhar para os textos, né, que eu estou analisando, ou eu tenho que, quando eu produzo um texto, ser capaz de olhar para isso e de fazer as minhas escolhas. O modo diz respeito aos meios de produção da língua, aos modos de produção da língua, que é já exatamente o nosso ponto de discussão aqui, a escrita e a fala. É evidente que a pessoa, nós, vamos fazer escolhas e vamos alterar o nosso uso da língua conforme o modo de produção no qual o nosso texto deve ser produzido. Eu vou ter que falar ou eu vou ter que escrever? Então, essa simples escolha já vai fazer com que a maneira como eu ajo ali sobre a língua se diferencie em vários aspectos, como nós já vimos alguns. E por fim, a sintonia. Todos esses aspectos eles se relacionam, né? E a sintonia diz respeito justamente a esse contato, né? A colocar em presença o meu interlocutor. Então, assim, com esse texto que eu estou produzindo é para quem? Não é? Quem é essa pessoa? Qual é a minha relação com essa pessoa? Eu estou agora conversando, vamos pegar a conversa, com um amigo de sala ou estou conversando com o meu professor, com o diretor da faculdade, percebem? Então, a sintonia diz respeito a esses ajustes que nós vamos fazendo, o produtor vai fazendo, conforme ele vai lidando com diferentes interlocutores, né? Então, é muito interessante pensar que quando a gente pensa na variação linguística por esse aspecto do registro, nós estamos focados no uso da língua mesmo, e que em um dia nós variamos muito esse uso conforme justamente a situação comunicativa, a situação de interação que estamos vivenciando. Continuando a trazer essas características, né, principalmente focalizando na fala agora, nós vamos retomar, na verdade. Já mencionamos alguns desses aspectos, né? Então, só para reforçar aqui, a fala é relativamente planejável, da sua própria produção, certo? Nós já vimos que há textos em que essa fala ela tem uma relação muito marcada com a própria escrita, como o caso da aula, por exemplo, e há textos em que não existe essa relação. Então, assim, mas de qualquer forma, ela é relativamente não planejável, porque não é um texto decorado. Eu preciso dizer algo e eu estou dizendo. Então, essa é uma característica, é uma marca da fala. O texto falado apresenta-se em si fazendo, é muito interessante essa expressão que as autoras usam, né? O fluxo discursivo apresenta descontinuidades frequentes determinadas por diversos fatores, né? Isso é evidente no caso do texto falado, diversos fatores mesmo. Tanto fatores da própria pessoa que está produzindo o texto, justamente por ser um texto em si fazendo, como também fatores externos, um ruído, uma interrupção, enfim. O texto falado ele é muito mais suscetível a isso. A fala apresenta uma sintaxe característica, não é? Então, vocês terão a oportunidade, por exemplo, de ler textos que são transcritos. Isso é muito interessante mesmo. Mesmo quando esse texto que foi transcrito, ou seja, ele foi passado para a escrita, ele não foi retextualizado, ele foi da maneira como a pessoa falou, ele foi posto ali em escrita, e muitas vezes, né, dependendo da pesquisa, do corpus, enfim, existem algumas marcas que tentam mostrar, olha, aqui essa pessoa fez uma pausa, aqui ela falou de uma maneira assim mais puxada, ela enfatizou a palavra, entende? Eles tendem a mostrar isso. É impressionante como esses textos mostram essa diferença. E textos, inclusive, em contextos mais formais.
Se pegar esta videoaula e fazer a transcrição desta videoaula, vai lendo esse texto escrito, né, transcrito, percebe-se ali a diferença. Nossa, mas assim, que texto é esse? E na verdade não é um texto truncado, não é um texto que teve problemas, percebe? É justamente por essa relação mesmo, diferenciada, né, que a fala vai, com essa sintaxe característica que as autoras trazem aqui. E a escrita é resultado de um processo. Enquanto a escrita é resultado de um processo, a fala ela é o próprio processo. Então, essa ideia de que a escrita é estática, lembrando sempre daquelas ressalvas, né, conforme o contexto que nós estamos olhando, e a fala ela é dinâmica, justamente por ser esse texto em se fazendo. Aqui nós temos algumas características que eu vou comentar, e que serão posteriormente trabalhadas também. Então, quando a gente pensa no texto falado, quando a gente pensa nesse meio de produção na fala, vamos olhar para os elementos não verbais e elementos não linguísticos. Então, como assim? A fala é um texto que traz, né, por si só, outros fatores para ela. Então, assim, junto com essa linguagem verbal, eu tenho outros elementos que ajudam a construir esse texto. Sons diversos que não necessariamente fazem parte que não fazem parte do sistema linguístico, né, do sistema da língua, gestos, posturas, o que eu estou usando aqui o tempo todo, olhar, expressões faciais. Aí vem aquela questão da própria distância entre os interlocutores, né, e como que isso altera, de fato, a produção desse texto, né, a questão de toque, a questão da ausência de construções linguísticas e de recursos da paralinguagem que se dá pelo próprio silêncio. A fala possibilita esse silêncio, essa ausência. E outros aspectos importantes também de nós comentarmos aqui diz respeito a esses meios não linguísticos da oralidade, ou seja, complementando o que nós já vimos no outro quadro, né, trazido pelo Luiz Saldanha, outros elementos que se complementam ao uso oral da língua, né? Então, nós temos aqui a própria qualidade da voz, a entonação, se há risos, a respiração, enfim. A questão dos gestos que ele reforça de novo aqui, né, que nós entendemos como sendo meios cinésicos, justamente porque traz esse não verbal de uma maneira muito acentuada, né? Então essa questão do corpo, a própria posição dos locutores, isso já foi muito dito aqui também. Vejam como que quando a gente olha para o texto falado, a gente pensa demais nessa relação entre interlocutores. Essa é uma característica muito interessante que a fala evidencia muito, e é próprio dela, essa relação entre interlocutores, a necessidade de instaurar o outro de uma maneira muito forte para que esse texto se processe, não é? E aí ele vai trazer outros aspectos exteriores, como a própria roupa, vestimenta, tudo, né? Desde o rosto, o restante do corpo, como que isso se apresenta e a disposição dos próprios lugares, não é? Então, aqui, por exemplo, numa videoaula, eu tenho simplesmente uma parede branca atrás de mim. E precisa ser assim. Precisa ser assim porque o nosso foco maior aqui é sobre o que nós estamos falando. É uma aula. Então, a ideia é que essa aula proporcione algum tipo de aprendizagem e que o que fique em cena aqui seja justamente o conteúdo que nós estamos discutindo. Fazendo um apanhado geral, né, do que nós dissemos até agora, vamos olhar para algumas características, então, mais algumas características, né, nós já mencionamos aqui algumas, mas para ficar mais claro ainda, que a fala e a escrita apresentam. Lembrando que como nós estamos falando de fala e escrita aqui, a partir de uma perspectiva, né? Eu disse mais no começo de que a escrita não é uma representação da fala, de que a gente não olha nem para a fala e nem para a escrita como mera representação de pensamento, de que a gente também não olha para essa ideia de língua como um mero instrumento de comunicação, entendem? Porque cada concepção de língua que a gente vai tendo, ela leva necessariamente a adotar uma postura diferenciada em relação à maneira como os textos são produzidos, em relação à finalidade dos textos e lá, em última instância, em relação à maneira como o professor vai elaborar, vai criar situações didáticas que para trabalhar a língua. Então, nós estamos aqui em um processo de formação docente
e que vise ao desenvolvimento da competência discursiva, da competência sociocomunicativa de nossos alunos. E isso é feito a partir do momento em que a gente trabalha com esses alunos a língua viva, a língua que perpassa diferentes meios, né, diferentes possibilidades de interação social. Essa perspectiva socio-interacionista de língua implica justamente nisso. Eu entendo a língua como lugar da interação social, como meio de interação social. E isso faz com que eu olhe para todas as produções, né, para todos os frutos do trabalho com a língua, os textos, como sendo isso, como sendo gêneros textuais, como sendo ações sociais, ou seja, aquilo que permite com que eu haja no mundo e também em relação aos outros. Então, dentro dessa perspectiva socio-interacionista, a gente entende que fala e escrita apresentam dialogicidade, ou seja, a capacidade de mostrar, né, de instaurar esses interlocutores o tempo todo. A linguagem ela é dialógica, tudo que nós produzimos, né, todos os textos que nós produzimos, todos os discursos, né, enfim, os textos que fazem parte aí do nosso fluxo diário de vida, ele se coloca sempre em relação ao outro, sempre. É sempre uma resposta ao que já veio antes. Então, é nessa teia de interação que a gente entende também todas as produções discursivas que vão acontecendo. Elas envolvem usos estratégicos. Lembrem que todas o que eu chamei a atenção de vocês, né, para vocês pensarem, mas vamos pensar agora numa situação de uso do WhatsApp, por exemplo. Então, assim, a gente está falando de uso. Eu olho para um texto considerando a finalidade dele, esse contexto de produção, essas especificidades, não é? E é isso que vai dar essa variação ali naquelas diferenças que nós vimos também. Fala e escrita envolvem, apresentam funções interacionais, envolvimento entre interlocutores, a própria questão da negociação, a situacionalidade, ainda que seja em graus muito diferentes, tanto para o texto falado como para o texto escrito. A fala e a escrita se apresentam também na coerência que é construída, ou seja, nesses sentidos, né, que são produzidos com o texto e nessa questão da dinamicidade. Ainda que nós temos colocado ali que realmente faz parte dessas diferenças entre fala e escrita, a dinâmica de um lado, não é? E a outra ser considerado o produto e o processo, então a escrita enquanto um produto mais estática e a fala enquanto um processo dinâmica, ambos os modos de produção apresentam essa dinamicidade nas diferentes construções, nos diferentes textos que estão sendo processados. Por isso que eu chamei a atenção de vocês o tempo todo para pensar nisso. A escrita vai ser mais estática? Depende desse contexto em que eu estou. No entanto, esse fato de olhar para a escrita como produto realmente faz parte da sua característica, já que essa escrita ela tem uma relação aí de planejamento que pode ser prévio, uma relação de tempo entre o momento em que a pessoa escreve e o momento em que esse texto escrito chega até o outro. O produtor do texto escrito ele controla isso de uma maneira diferente do que o produtor de um texto falado. Então, assim, é interessante olhar para a gente fechar e já ir finalizando aqui essa nossa videoaula, é interessante olhar para essas características observando isso, né? Dentro dessa concepção socio-interacionista, nós olhamos para todos os usos da língua em uma perspectiva da interação. Então, quando usamos a linguagem, nós estamos produzindo discursos, nós estamos agindo, dizendo algo para alguém com uma determinada finalidade. Então, para olhar o texto e para analisar qualquer texto, eu preciso olhar para esse texto como aquilo que ele é, fruto do trabalho com a linguagem, nessa perspectiva socio-interacionista, a língua como lugar, como meio de interação social. Para nós finalizarmos, convém elencarmos aqui algumas marcas da oralidade na escrita, não é? Que é muito interessante de se observar, principalmente para a formação do pedagogo. Então, nós temos a questão da referenciação, da repetição. Vejam, o texto falado, justamente por ele ser mais contextualizado, né, por essa situacionalidade também se dar de uma maneira diferente do que em relação à escrita, muitas vezes a referenciação dele é diferenciada, no sentido de que, às vezes, o falante, ele nem precisa marcar esse elemento,
porque o elemento pode estar presente no próprio contexto. Lembra aquela questão do espaço-tempo? Então, ao estar presente o elemento ali, ele consegue apontar para aquele elemento. Lembra dos meios, dos gestos, esses meios cinésicos também? Então, a fala, ela traz essas questões, né? Muito diferente da escrita. E então a gente tem que lembrar um pouquinho essas questões aqui. E aí uma implica na outra, principalmente em um determinado momento. No momento de aprendizagem, né, da escrita, no momento de início ali de fase de escolarização, nesses anos iniciais, mas também em um outro momento de maior informalidade, propiciado pela tecnologia digital. De novo, aplicativo de conversa. O que esses aplicativos tentam fazer? O que a gente chama de internetês, né? Essa linguagem abreviada, esses símbolos, mas vejam que mesmo dentro de um aplicativo de conversa, a pessoa sabe se ela pode usar uma extrema abreviação ali, uma linguagem muito para tentar ser mais rápido mesmo, não fazendo as referenciações, enfim, ou se ela deve sim seguir uma escrita mais formal. Ela sabe como? Ela sabe dependendo de com quem ela está falando. Se eu estou mandando uma mensagem para o professor via WhatsApp, é uma questão. Se eu estou simplesmente numa conversação espontânea, é outra. Então vejam que, de novo, a gente traz essa questão do contexto de interação para poder olhar os textos e pensar todas essas questões. Então a fala, essa interferência da oralidade na escrita, né? Organizadores textuais continuadores, justaposição de enunciados, discurso citado e discurso direto, essa mistura. De repente, há uma narração, uma história está sendo contada, e aí você não sabe mais o que é a fala do narrador, o que é a fala do personagem, porque aquilo se mistura. E a questão da segmentação gráfica também, né? Marcas de oralidade, né? Aí, daí, sabe? São marcas que continuam o texto também, típicas da oralidade, mas que vão estar no texto escrito, principalmente nesse processo de apropriação inicial da escrita. A própria segmentação gráfica também, né? A maneira como essas palavras elas aparecem e como que nesse processo inicial de aquisição da escrita, a pessoa vai muito por essa interferência, com certeza. Ela vai muito por essa relação da fala e passa isso para a sua escrita, certo? Nós abordamos aqui alguns aspectos muito marcados, né, muito característicos dessa relação entre fala e escrita, aspectos que marcam a diferença entre uma modalidade e outra, mas que vocês tenham em mente que nós estamos falando de dois modos de produção da língua, não de dois elementos opostos, antagônicos, inimigos. Não é essa a ideia. São dois modos de produção que são diferentes em diversos aspectos e que convém olhar para esses modos de produção com o que nós temos hoje, com esses textos novos que surgiram a partir dessas diferentes tecnologias, né? E esses novos contextos de interação também. Estão as referências aí para vocês. Espero que tenha sido claro, que tenha sido de bom proveito e desejo bons estudos a todos.